Boa noite, graça e paz. Podemos abrir a Bíblia? Sim. Então eu te convido para abrir em 1 Crônicas, no capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29, os versículos 10, 11 e 12. A palavra de Deus, no versículo 10, diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Vamos ler novamente. Eu quero pedir à igreja que leia comigo. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, essa oração de Davi, também nós unimos a nossa oração junto com a dele, e vamos reconhecer juntos com o rei Davi, tudo isso que foi falado, nós concordamos, o Senhor é tudo isso e muito mais. Nesta noite, uma noite memorável nas nossas vidas, o Senhor se faz presente, e nós precisamos muito da misericórdia, nós precisamos muito, Senhor, do alento e do acalento que vem das mãos de Ti. Olha, Senhor, todos os presentes aqui nesta noite vieram para falar com o Senhor e para ouvir o Senhor. Fala aos nossos corações, torna a Tua palavra grandiosa em nós, e tudo que há em cada um aqui, bendiga o Teu santo nome. É no nome do Teu Filho, é no nome de Jesus que oramos e Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Eu vou falar sobre o poder constituído. Esse é o título da nossa palavra hoje. O Brasil está vivendo um momento único na sua vida. Normalmente eu não falo de política no púlpito, e também hoje não vou fazer isso. Mas nós estamos diante de um quadro sucessório, em pleno período intereleitoral, em que um novo chefe de Estado assume, ao que parece, por pelo menos 2 anos e alguma coisa, e para nós é muito importante isso. Nós sabemos que muita coisa se fala do atual presidente, inclusive coisas não boas, coisas desagradáveis. Mas a palavra de Deus diz que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E o nosso Senhor, irmãos, Ele está acima de qualquer poder constituído.
Ele é o poder constituído. Nós acabamos de ler que Deus é força, Ele é poder, toda riqueza, toda glória está nas suas mãos. Muitas pessoas acabam rotulando outras pessoas pelo que ouviram falar. Nós não sabemos nada do atual presidente e cabe a nós orar pela nação. Acho que cabe a nós não fazer pré-julgamentos, cabe a nós orar por essa nação. Quando houve a eleição, eu havia dito as seguintes palavras: vai haver troca de presidente durante o mandato. E eu disse isso, até não foi aqui, eu disse isso em outro lugar, e algumas pessoas ouviram o que eu falei. Falei, olha, haverá troca de mandato, haverá troca de presidente durante o mandato. Não vou dar mais detalhes para não citar nomes, não é legal, isso não é conveniente. Mas aconteceu. E outras pessoas também diziam que haveria troca. É como se isso estivesse no consciente coletivo do povo brasileiro. A verdade é que dificilmente esse poder volta para as mãos da presidente que foi deposta, dificilmente, quase que impossível de haver um retorno. Em 180 dias nós teremos a consumação desse processo de impeachment que está sendo veiculado e que aconteceu, que está acontecendo. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a troca de poder, ela é prevista. O governo humano, ele não é um governo eterno. O governo humano, ele é um governo alternativo. Ele é um governo onde há trocas sucessivas, periódicas, né? Então, nós estamos aqui com um texto na mão, onde também está sendo feita uma troca de poder. Davi, no texto que nós acabamos de ler, está entregando o governo de Israel nas mãos do seu filho. É o terceiro governador depois que se instala a monarquia no reino de Israel. O reino de Israel sai do período de juízes e entra num período de monarquia, onde o primeiro rei foi Saul, e ele reinou 40 anos, fez o que era mal perante o Senhor. Deus então permite entrar Davi e fez o que era reto perante o Senhor. Restaurou, alargou as fronteiras de Israel, consolidou o governo teocrático e prosperou aquela nação como ninguém. Acontece que depois de 40 anos, Davi sucumbe, mas ele faz um sucessor, e o sucessor é o seu filho Salomão. Davi foi escolhido por Deus entre os seus irmãos para ser governador, para ser rei sobre aquela nação, e agora Deus escolhe Salomão entre os filhos de Davi para que dê continuidade a esse trabalho. É claro que Salomão não fez um governo tão bem, tão honroso e tão dando glória a Deus como Davi fez, mas foi um governante que conseguiu manter a paz através das alianças políticas, dos casamentos políticos que Salomão fez. Por que eu estou lendo isso? Primeiro, para dizer para a igreja: aquietai-vos, acalmai-vos e sabei, diz o Senhor, que eu sou Deus. Não tenham medo, Deus está conosco. Amém? Se passarmos pela água, Ele será conosco. Se passarmos pelos rios, eles não nos submergirão. Se passarmos pelo fogo, e o fogo não nos queimará, e a chama não arderá em nós, porque Deus está conosco. Nós somos uma nação cujo Deus é o Senhor. E por mais que os governantes não professem uma fé genuína no Deus vivo, ainda assim Deus é o Senhor. Confie, dias melhores virão. Em aproximadamente 8 meses, o Brasil vai estar no trilho. Escreva o que eu estou falando para vocês. Em 8 meses, Deus reconduz essa nação ao crescimento. É claro que os dias que virão não serão fáceis, porque algumas medidas
são antipopulares e serão necessárias para que o Brasil volte a caminhar no centro do equilíbrio. Mas em 8 meses nós vamos ver dias melhores, o Brasil volta a crescer. Eu falo isso e vocês podem escrever. A política no Brasil sempre foi muito rasteira, sempre foi uma política revanchista, onde os interesses pessoais sobrepujam os interesses da nação. Mas eu ainda creio que Deus está no controle, né? E que nós mais uma vez sairemos dessa dificuldade. Voltando para o nosso texto, eu quero falar para você que o que Davi fez aqui, irmãos, nessa troca de comando, onde Salomão foi coroado, nessa troca de comando, Davi faz uma oração. E eu que tenho falado muito de oração para a igreja, digo para vocês, olha, o momento agora é momento de oração também. O momento agora é o momento da igreja se calar e fazer o papel que aqueles que estão aí fora da igreja não fazem. Enquanto uns estão tentando tirar proveito das tetas do poder público, outros como nós estaremos buscando o Senhor para que seja quem quer que seja, possa ser muito abençoado. E a oração que Davi fez para Salomão é uma oração que vale a pena a gente olhar palavra por palavra, quando ele diz assim, olha, bendito és tu, Senhor. Lembra que eu digo para vocês, comecem sempre uma oração adorando a Deus. Comece como Davi. Davi foi um dos homens que mais orou e ele sabe nos ensinar a orar. Comece a tua oração não pedindo, comece a tua oração dando glórias àquele que é merecedor de toda glória. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel. Os irmãos sabem qual é o significado da palavra Israel? Quem sabe, levanta a mão. Israel, aquele que luta com Deus. Amém? Mas tem outro significado. Israel, aquele que ouve Deus. Mas tem outro significado. Israel, aquele que vê Deus. Mas tem outro significado. Israel, aquele que reina com Deus. Israel, escolhido por Deus. Quem é o Israel atual? Somos nós. Quem é você? Alguém que luta com Deus. Quem é você? Alguém que governa com Deus. Quem é você? Alguém que ouve, que vê, escolhido por Deus. Então preste atenção, irmãos. O Senhor está falando conosco nesta noite. Nós somos um povo que temos um Deus para servir e sabemos a quem servimos. O nosso Deus não é de barro, de pedra, de mármore, de gesso. O nosso Deus não é de madeira. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que tem nome e o nome dele é Yahvé. E nós somos um povo que se relaciona com esse Criador. Então, quando você for orar, diga, bendito o Senhor, o Deus de Israel, o meu Deus. A partir de hoje, comece orando, dizendo exatamente aquilo que Ele é. E Ele é. Isso tudo que nós falamos. Nosso Pai, uma outra observação, Deus é nosso Pai. Nós não vivemos em espírito de orfandade. Nós, povo de Deus, temos um Pai. E Jesus veio aqui, entre outras coisas, só para nos ensinar a chamar Deus de Pai. Em momento algum, Jesus chamou Deus de Yahvé. O tempo todo ele falava Pai, Pai, Pai. Sabe por quê, irmãos? Quando uma nação não tem pai, se elege mães. E o Brasil, irmãos, o Brasil não é da Aparecida, o Brasil é do Senhor Jesus. Deus é o nosso Pai. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do nosso Deus, do nosso Pai.
Nós precisamos proclamar isso, para que esse espírito de orfandade deixe a nossa nação. Uma nação que não tem um Deus se torna órfão e fica à mercê de oportunistas, de legiões demoníacas, de falanges de demônios. Nós somos um povo, sim, que temos um Deus que é Pai. De eternidade a eternidade, Deus não foi criado. Diga comigo, Deus, Pai, é um ser incriado. Ou seja, não foi criado. Por quê? Porque Ele sempre existiu. E muitas pessoas pensam que essa contagem de tempo, ela é desde que o mundo é mundo. Isso não é verdade. Para falar a verdade, o nosso Deus nem habita no tempo, porque o tempo é criação dele, e ele não pode habitar dentro daquilo que ele cria, porque aquilo que ele cria é menor do que ele. Quem está entendendo, levanta a mão. Então é mais ou menos assim, a linha do tempo passa aqui, e Deus está fora da linha do tempo. O nosso Deus, ele é atemporal. E eu falava algo lá na aula de teologia, e eu dizia para os alunos, olha, às vezes a gente não para pensar no que a Bíblia tem para nos ensinar, e a Bíblia está cheia de conceitos que vai além da razão humana. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ponto. E disse Deus, haja luz. Aí ele começa a criar. A Bíblia faz uma descrição geral e aí a partir daí ela começa a pormenorizar a criação de Deus. Então vamos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. As águas estavam reunidas em um só lugar. Em momento algum, a Bíblia fala que Deus criou a água. Em momento algum, a Bíblia fala que Deus criou as trevas. Em momento algum, a Bíblia fala que Deus criou a lei da gravidade. Mas as trevas já estavam lá, a água já estava lá, e a lei da gravidade já estava lá. Sabe por quê, queridos? Porque a vontade de Deus faz com que tudo se sustente. Deus não precisa de leis para governar esse universo, a vontade dele basta. Então nós temos aqui uma observação para fazer. O nosso Deus, ele é atemporal, ele é um ser incriado, e ele existe de eternidade a eternidade. Antes da constituição do tempo, como elementos que se sucedem. O que é o tempo? É a sucessão de eventos. Deus existe antes da sucessão de eventos. Antes do amanhã, Deus já existia. Antes do hoje, Deus já existia. Antes do ontem, Deus já existia. Só existe contagem de tempo porque existe movimento. Se acabar o movimento, acaba a contagem de tempo, porque volta-se a um eterno presente. O nosso Deus habita num eterno presente. Onde Deus está é um eterno presente, não há sucessão de eventos. E o nosso Deus não precisa de nada para completá-lo, ele é pleno. Senhor, quando o faraó perguntar quem me mandou, o que eu digo? Diga para ele, eu sou, te mandei, ou seja, a plenitude, aquele que a si mesmo se basta, aquele que não precisa de ninguém, te mandou. Fala para ele que o perfeito, o completo, o pleno mandou você.
Nós, homens, precisamos de uma mulher para nos sentirmos completos. Deus não precisa de nada. Nós, homens, precisamos de roupa para nos sentirmos completos. Deus não precisa de nada. Nós, homens, precisamos de dinheiro para nos sentirmos bem. Deus não precisa de nada. Ele é completo, Ele a si mesmo se basta. Quem consegue entender o que eu estou falando? Eu estou descrevendo Yahvé para você. De eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é bendito, Ele é soberano, Ele é imutável, Ele é grandioso, Ele é Espírito, Ele é imanente, Ele é transcendente, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Antes que o mundo se formasse, Ele já era Deus. Teu, Senhor, é o poder e a grandeza. O nosso Deus é poderoso? Não, o nosso Deus é todo-poderoso. O nosso Deus é grandioso? Não, o nosso Deus é infindo. O nosso Deus não tem como mensurar a sua grandeza. Se o universo é infinito, o nosso Deus é maior do que esse plano cartesiano. E hoje se trabalha com a hipótese de muitos universos. Até então nós entendemos que existe um universo e que esse universo é infinito. Hoje a ciência já admite a possibilidade de múltiplos universos paralelos. Sabe por quê? Porque o universo, ele é muito mais infinito do que você imaginava. Não fica doido não. Amém? Não apertei o tanto que precisava, não. Estou chegando devagarzinho. Vamos abrir a nossa mente. A gente fica acostumado com esse evangelho, feijão com arroz. Nós vamos expandir um pouco mais agora. Vamos afastar o mamão com açúcar e vamos trazer jabá agora. Amém? Não teve amém, não. Amém. Glória. Tu, Senhor, é poder e grandeza, Ele é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. El Shaddai significa Todo-Poderoso. A honra, a vitória e a majestade. Quem é vencedor aqui, levanta a mão. Quem é que está pronto para a batalha? Aí já diminuiu bastante, né, gente? A gente quer ser vencedor, mas não está pronto para a batalha. Pastor, eu sou um vencedor! Então prepara, filho. Você vai levar mugangada, você vai levar kung fu, karatê, porque tem que lutar. Tem que lutar. Nós devemos estar preparados, não é só para a vitória, não é para a luta. E o mundo em que nós vivemos nos prepara para a vitória, mas não nos prepara para a luta, essa é a verdade. E o nosso Deus é um Deus de vitória, mas que te coloca no campo de batalha. Golias vai se levantar um atrás do outro. Viu? Nós somos os vencedores na terra de gigantes. E cada dia terá um gigante para você derrubar. E você não vai pela sua força, você vai pela força do Senhor. Porque é Ele que te adestra para a batalha, é Ele que te levanta, é Ele que te impulsiona, é Ele que te chama, é Ele que te capacita, te vocaciona e é Ele que te envia. Esse é o nosso Deus. A vida do crente não é fácil, não. A vida do crente é vida de desafio. É de vitória em vitória, mas a luta está para nós assim como a luz está para o dia. O nosso Deus nos adestra para uma grande vitória. E eu digo para você, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. O poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, tudo é teu, tudo quanto há nos céus e na terra. Um grão de areia, a quem pertence? A Deus. Você já parou para pensar num grão de areia?
Se eu for falar sobre um cristal de areia, sobre um grão de areia, eu vou falar 1 hora e você vai descobrir que não sabia nada a respeito da areia. E esse grão de areia que nós pisamos nele, na praia deserta, que nós desprezamos ele, porque ele está imerso em trilhões e trilhões de grãos de areia em cada centímetro cúbico. Eu digo para você, só esse grão de areia dá para nós falarmos 2 ou 3 horas e nós não vamos exaurir o assunto, porque num grão de areia nós vamos encontrar muita, mas muita verdade para falar. Eu às vezes fico assustado com o mundo em que nós vivemos, onde pessoas se autodenominam doutores. E se você for olhar o que é um doutorado dentro de uma academia, você vai perceber que um doutorado nada mais é um cidadão que estudou um pouquinho mais sobre um protozoário que está dentro de um verme, que habita dentro de um inseto, defecado em um canto qualquer. Você consegue entender? Eu tive uma professora que ela era pós-doutora, pasmem, em asa de besouro. Ela ficou 5 anos estudando a asa de uma espécie de inseto dentro de 1 milhão de espécies. Ela é doutora numa asa de uma espécie de 1 milhão de espécies. Que doutorado é esse, irmão? O cidadão, ele é pós-doutor em um verme X qualquer de uma espécie qualquer. Nós não somos nada, irmão. Eu conheci um pastor amigo meu que era doutor em divindade. Doutor em divindade é muito para mim, irmão. Dá para ser doutor em divindade? Olha aqui o que a Bíblia diz. E tudo quanto há nos céus e na terra, Senhor, é o reino e tu te exaltas por chefe sobre todos. A Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome. Quantas estrelas tem? Incontáveis. Sabe o que a NASA descobriu agora? Novos 1.200 planetas. Já tinha planeta para dar com pau, agora descobriu mais 1.200. Mas não consegue descobrir quem criou. É isso que eu não entendo. Não consegue descobrir nem o nome. E vai inventar um nome que na verdade não é o nome, porque a Bíblia diz que Deus chama tudo pelo nome. Já tem nome. A gente vai colocar apelido. O meu apelido aqui na terra é Antônio. Mas o meu nome eu não sei. Porque eu pré-existo. Isso é uma concepção minha, é um entendimento meu, é uma crença minha. Eu pré-existo como ser filho de Deus. E entendo que o corpo que eu habito é passageiro, é transitório. Versículo 12 diz assim: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dar força. Eu quero falar sobre o poder. E eu quero dizer para você que Deus nos permitiu conhecer, dentro do empirismo que nos assiste, pelo menos 3 tipos de poder. Primeiro, o poder da fala. Uma criança falar, ela fala com quantos anos? 1 ano? 1 ano a criança fala gugu-dadá? Fala gugu-dadá, gugu-dadá? É. Parece bobo, né? Mas a fala é um milagre. Eu conheci crianças que vieram a falar com 5 anos. E tem criança que já nasce falando. Se for mulher, então é pouco tempo, ela já está falando. Se for menina, mulher, rápido ela fala. Eu tive uma priminha que veio falar com 5 anos. E a mãe estava preocupada, pensava que a filha era muda, mas ela fez greve de fala. Ela veio falar com 5 anos. Parece simples, mas a fala é um milagre.
A fala depende da cognição, depende de todo um controle motor, a fala depende de uma interação, a fala depende de uma articulação silábica. A fala não é tão fácil quanto parece, mas há poder. Porque Deus veio a criar tudo simplesmente pelo poder da fala. Haja. E a palavra haja, lá no original, é a partir do nada. No princípio criou Deus, a palavra criar é haja, criou do nada. Como é que se cria do nada? Aliás, Deus é expert, Ele sempre cria do nada. Da onde que nasceu o povo hebreu? Do nada. Quem era Abraão? Alguém perdido na multidão de um Ur dos Caldeus qualquer, que ninguém nem sabe onde fica. O nosso Deus é o Deus que cria do nada, haja, há poder na palavra. As pessoas chegavam para Jesus e ele falava: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero voltar a ver. Veja. Só isso. Não tinha reteté, não tinha abracadabra, não tinha tá amarrado, não tinha nada. Eu te ordeno, nada. Haja, simples. Lázaro, vem para fora, simples, é o poder da palavra. Talita, levanta e anda. Tem gente achando que Talita é nome de gente. Talita é uma expressão hebraica, menina, levanta. Pastor, eu tirei o nome da minha filha da Bíblia. Qual que é o nome? Talita. Talita é menina. É igual o cidadão. Fiquei sabendo que Jesus era músico. Por quê? Porque tocou no esquife. Esquife é caixão, irmão. Esquife não é instrumento musical. Naquele episódio em que Jesus toca no filho da viúva de Naim, a Bíblia diz que Jesus tocou no esquife. O povo está achando que esquife é um tipo de flauta. Não é não, irmão. Esquife é caixão. Talita é menina, não é nome próprio. Se tornou nome próprio porque o povo achou que era. Um dia encontrei um pastor dizendo que Deus condena o alho, porque tem os ai. Ai, irmão, são as dores, são os sofrimentos, não é alho. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Há poder na palavra. Não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta. Josué olha para o céu e fala: para, sol. E a Bíblia fala que o sol parou. Que poder é esse, irmão? É o poder da palavra. Os soldados de Acabe chegam para Elias, ele disse: se eu sou filho de Deus, desce fogo do céu e mata tu e teus 50. Poder da palavra, tem poder na palavra. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Conheci um pastor, nós fizemos faculdade de teologia junto, ele já era pastor quando ele fez teologia. E ele tinha um carro, não vou dizer a marca do carro, é ruim falar, se bem que esse carro já saiu de linha, eu não queria falar, é o Fusca. Ele tinha um Fusca. Se você entender que Fusca é carro, ele tinha um carro, um Fusca. E esse Fusca arriava a bateria. Ele ia dar partida, o bicho ficava nhen, não pegava. E ele batia a mão no volante e falava: infeliz, um dia você vai pegar fogo. Toda vez que ele ia dar partida, o carro não pegava, infeliz, batia a mão no volante: um dia você vai pegar fogo. E um dia ele estava saindo para a igreja, o culto ia começar, e ele já estava quase que atrasado. Ele falou: tem que chegar logo, e a bateria, nhen. Na hora que ele foi falar: infeliz, você vai pegar fogo, ele pegou fogo sozinho. Queimou, irmão, não sobrou nem o volante onde ele batia. Poder da palavra. Quando eu viajava para Goiânia, eu ia com alguém que dirigia o carro, é um carro oficial, eu era superintendente da educação de jovens e adultos, e eu ia com esse motorista, eu falava: um dia esse cara vai capotar esse carro.
Toda vez que eu viajava, só dava certo de viajar com esse motorista. Eu falava, um dia esse cara vai capotar esse carro. Capotou comigo e com a minha esposa dentro. Poder da palavra. Toma cuidado. Um dia eu acabo com a minha vida. Toma cuidado, você vai acabar acabando com a sua vida. Um dia eu largo essa mulher. Toma cuidado que você larga mesmo. Um dia eu mato alguém. Toma cuidado que uma hora você mata mesmo. Há poder na palavra. Pastor, aonde mais há poder? Então há poder na fala, primeiro. Segundo, há poder na fé. Eu já vi pessoas sendo curadas em centro espírita. Aí você fala assim, pastor, mas como que é isso? Deus está lá? Não. A fé, ela tanto serve para Deus operar como para o diabo operar. O diabo também opera em cima da fé das pessoas. A fé é um elemento que tanto serve a Deus como serve ao mal. A fé é uma ligação que você faz com um ser qualquer, com uma entidade qualquer, e por meio daquela fé o milagre pode acontecer. O diabo tem poder, sim, principalmente quando você crê nele. Todos os anos, quando chega no mês de agosto, julho, não me lembro bem, as pessoas fazem romaria para as cidades romeiras, seja em São Paulo, seja em Goiás ou seja em Rio Verde. E as pessoas vão motivadas por conta de quê? Da fé. Há poder na fé. Eu já vi casos de pessoas que dormem em camas de prego, e não é faquir, não. Pessoas que andam em brasas, e não é crente, não. Eu já vi pessoas que furam o seu corpo com agulhas e não sofrem um pingo de dor. Fé. Eu já vi pessoas que foram curadas em casa assistindo um programa de televisão evangélico, ou talvez até católico. Fé. Há poder na fé. E Deus deu fé para você. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a fé, queridos, pode até ser canalizada por uma entidade falsa, mas a fé é um elemento que pode ser utilizado para curar você. Os médicos, nós temos médicos aqui, doutor Paulo, tem mais médico aqui? Quem mais? Tem vários médicos aqui, né? Tem o Paulo, tem a Wayne, tem o Valdir, acho que tem mais aí. Tem a filha da irmã também, do irmão Ailton. Muitos médicos já reconhecem que a fé é terapêutica, ela ajuda no tratamento, não é, doutor Paulo? A fé é importante. Você já imaginou o médico passar um remédio e você tomar aquele remédio sem fé? Esse remédio não vai me matar. Esse remédio desse médico, tá? Vou morrer com esse remédio. Aí, o mesmo remédio que cura é o mesmo remédio que mata, dependendo também até da fé. Então, há poder na fala, há poder na fé e há poder no Filho. E o poder que há no Filho é maior do que o poder de qualquer entidade. Porque o Filho andou sobre as águas. Porque o Filho venceu Satanás. Porque o Filho multiplicou os pães. Porque o Filho ressuscitou mortos. Porque o Filho morreu pelos seus pecados. Porque o Filho ressuscitou o terceiro dia. Porque o Filho subiu aos céus. Porque o Filho está sentado à direita de Deus Pai. E porque o Filho vai voltar. Há poder no Filho. Eu não sei para quem você tem direcionado a sua oração. Eu não sei com quem você fala enquanto ora. Eu falo com o Filho. A palavra de Deus diz, tudo quanto pedirdes ao Pai, em nome do Filho, Ele vô-lo concederá. É o Senhor Jesus que vai endereçar a tua oração para o Pai. A oração que você fizer, assim como Davi fez, ela vai entrar, sabe, no tempo do Senhor, no kairós de Deus,
E ela vai entrar e ela vai fazer grandes maravilhas, primeiro porque você liberou uma palavra, segundo porque você liberou com fé, e terceiro porque você liberou para o Filho. Ore para Jesus, Ele tem poder. A ciência fica louca porque quer achar o túmulo de Jesus, ninguém sabe onde é. E aquele túmulo que dizem ser o túmulo de Jesus, ninguém tem certeza se é. Eles são doidos para achar a ossada de Jesus, não tem ossada, porque o corpo de Jesus foi glorificado. Queridos irmãos, nós servimos um Deus que não habita em sepultura. Queridos irmãos, nós servimos um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós servimos um Deus que está fora da linha do tempo. Nós servimos um Deus que está fora do universo. Nós servimos um Deus que não cabe em nada que Ele criou. Preste atenção a quem você serve. Sabe, olha para cima. E você às vezes fica envolvido com problemas tão pequenos. Se eu te perguntar com o que você está preocupado, você está preocupado com a conta de energia que venceu tem 3 dias. Escuta, isso não é nada, Deus vai resolver isso para você. Você está preocupado com uma projeção que não aconteceu, mas o Senhor é contigo, dias melhores virão. Há poder no nome do Senhor. Há poder no Evangelho, há poder na palavra, há poder nessa igreja. Nós juntos somos muito fortes em Cristo Jesus. Há poder numa palavra liberada como essa. Você está aqui há pelo menos meia hora ouvindo alguém falando de poder. Então toma posse de tudo isso que nós estamos falando, é para você. Não temas, eu sou contigo, não te assombres. A Bíblia diz o que? Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, aprenda uma coisa: águas foram feitas para serem passadas por elas. Lembra lá no deserto, o povo atravessou o mar vermelho. Água foi feita para passar. E se o mar não abrir, a gente passa por cima. Se o Jordão não abrir, nós vamos passar por cima. Jesus andando sobre as águas no mar da Galileia, Ele está dizendo: quando passares pelas águas, põe uma coisa na sua cabeça, você vai passar pelas águas. Só nós não sabemos quando, mas você vai passar. Escuta, águas profeticamente significa povos, significa gente. Você vai passar por muita gente complicada. Você vai passar por muito povo complicado. E a Bíblia está dizendo para você que um dia você vai passar. Mas escuta, passa. Não fica preso à circunstância, a pessoas. Passa. Passa, não olha para trás. Nós somos seres em movimento. A terra está em movimento, teu coração está em movimento, teu estômago está em movimento, a tua pele está em movimento, o carro está em movimento, o oxigênio está em movimento, as ondas que eu estou falando, as ondas sonoras estão em movimento. Aprenda a passar, irmão. Não fica preso, passa e não olha para trás. Há poder nessa passagem. Quando passares pelos povos, pelas águas, pelos problemas, pelos conflitos, passa. Quando passares pelos rios, olha o que a Bíblia está falando, 2 extremos. Nós temos 2 extremos nesse mundo, ou é fogo ou é água. Ou é fogo ou é água. Você vai passar por águas. Mas a Bíblia diz que elas não te submergirão, você vai passar por cima. E Jesus deu prova disso. E não só Jesus andou, mas teve alguém que andou com ele, Pedro. E quando Jesus te chamar para passar por sobre as águas, não olha para as águas, olha para Jesus.
Pastor, eu não acredito que alguém possa passar pelo fogo e não se queimar. Nós temos uma história lá em Daniel capítulo 3, de 3 homens que entraram na fornalha e ficaram quietinho. Foi? Não, eles entraram na fornalha e passava pelo fogo. Aprenda uma coisa, passe pelas dificuldades. Viu? Eu atendo constantemente pessoas aqui. Hoje, daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 2 anos, a pessoa conta sempre o mesmo problema. Ela não passa, ela continua, ela estaciona. Tem irmão que quando abre a boca eu já sei o que ele vai falar depois de cada palavra. Ele não passa, ele estaciona. Não se deixe hipnotizar pelos problemas. Aprenda a passar e não olhar para trás. Porque esse é o grande problema. O problema fica grande é quando nós nos detemos, nós nos hipnotizamos por ele. Aprenda a passar. Deus está dizendo: passa, 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 não olhe para trás, não fica preso. Tem pessoas, irmãos, que uma palavra fica na mente da pessoa. Mas ele falou isso para mim. Mas ele não podia, eu tinha que ter falado aqui. Para de maquinar. Aí perde o sono. Mas eu vou pegar ele, eu vou pegar. Eu vou largar ele na rodovia, a hora que o carro dele quebrar, eu vou passar, vou deixar ele na rodovia. Para de maquinar. Ele vai ver, ele ainda vai pagar, Deus vai castigar. Que Deus é esse, irmão? Passa, vai embora. Amém? Vou deixar essa palavra para você hoje. Eu não sei no que você está estacionado, mas tem poder de Deus para a tua vida. Tá bom? Você é filho do Todo-Poderoso. A riqueza está na mão dele. Pode ter certeza, você nasceu nu e vai ser enterrado com roupa. Você nasceu pequenininho e vai receber um caixão de 1,80 m com ar-condicionado, um caixão de primeira. Nós, irmãos, nós não vamos partir desse mundo da forma como nós chegamos. Deus sempre vai acrescentar na nossa vida. A gente nasce feinho e sujo e fica limpinho e bonitinho com o andar do tempo, com o andar da carruagem. Deus tem dias melhores para nós. Amém? Primeira coisa que a gente faz quando nasce, chora. E depois não chora mais. Passa. Amém? Eu vou orar com você e pedir para que o Senhor abençoe a sua vida de forma grandiosa.